Olá a todos, meu nome é Túlio, eu sou um dos técnicos aqui da TASC. Hoje eu gostaria de dar sequência à apresentação de um lançamento nosso, que é o nosso cinturão paraquedista 5X Lite. O cinturão paraquedista, ele é o EPI, Equipamento de Proteção Individual, de todo o sistema de proteção individual contra a queda. Hoje, nós vamos conhecer quais são os elementos de ligação, quais são os demais equipamentos que eu vou utilizar para conectar o meu cinturão, o meu EPI, a um ponto de ancoragem. Nós vamos começar pelos talabartes, os mais conhecidos equipamentos de retenção de quedas utilizados nos trabalhos em altura rotineiros. Nós temos o talabarte Reactor Rope, é um talabarte que possui um absorvedor de energia, ou seja, é um equipamento que pode ser indicado para trabalhos onde eu tenho que fornecer um sistema que vai reter a queda de um trabalhador e assim amortecer os efeitos daquela queda de forma que uma energia de impacto não superior a 6 kN seja transmitido para o corpo do usuário. E na sua construção, ao invés das tradicionais fitas, nós temos cordas, que são cordas semi-estáticas, igualmente certificadas como os demais equipamentos. É um talabarte com abertura de 55 milímetros e deve ser conectado nos pontos anti-queda que nós temos no nosso cinturão. Um dos pontos é o ponto external, que é esse ponto aqui na altura do peito, e a conexão dos ganchos do talabarte, preferencialmente, sempre acima desses pontos de conexão, ou a altura da cabeça, ou um pouco mais alto. Quanto mais alto for, melhor, mas também que seja de uma forma possível de você remover o equipamento quando necessário. Um outro ponto que eu devo colocar esse equipamento, eu vou chamar a ajuda aqui da nossa colega engenheira Geisa, que é a nossa responsável de projetos aqui da TASC, para me auxiliar a conectar esse talabarte aqui nas costas, no outro ponto de conexão anti-quedas, que é o ponto dorsal. Obrigado, Geisa. A escolha desse ponto depende do tipo de serviço que você vai executar, a forma como pode ser prevista a sua queda, uma área livre de queda, a possibilidade de ter pêndulos, o posicionamento que você vai adquirir durante a execução do trabalho e a posição mais confortável que você espera obter após a queda quando ficar em suspensão no cinturão com esse talabarte conectado a um ponto de ancoragem. Então pode ser tanto o ponto dorsal, como nós vimos aqui, como o ponto external. Vou pedir novamente a Geisa para me ajudar agora a remover esse talabarte e vamos passar para um outro modelo. Nós vamos continuar aqui, obrigado, no nosso talabarte 55, Reactor 55, só que agora na versão de fitas. É um talabarte que é igualmente seguro, tem as mesmas vantagens de segurança do nosso rope, com um pequeno detalhe, é um pouco mais leve. Então seria um equipamento mais leve para quem vai ficar transportando o EPI durante o seu trabalho ou executando o trabalho em altura em longos períodos utilizando o equipamento. Também é um equipamento para retenção de quedas, possui absorvedor de energia, pode ser instalado num ponto external, assim como também no nosso ponto dorsal. Ok? Fechando aqui a família dos talabartes, nós temos o talabarte Reactor 110. A diferença é que seus ganchos possuem uma amplitude de abertura de 110 milímetros, um pouco mais largo, destinado a pontos de ancoragem ou estruturas onde eu tenho uma dimensão um pouco maior, numa situação que eu não consigo colocar um talabarte menor, com um gancho menor de 55 milímetros. Também é um equipamento para retenção de quedas, possui absorvedor de energia e também pode ser conectado tanto no ponto external como também no ponto dorsal. Bom, passamos agora a uma outra família de equipamentos de retenção de queda, que são os trava-quedas deslizantes. Nós temos um trava-queda deslizante de corda, o loop, que para a sua abertura eu preciso desconectar o mosquetão da sua fita para ter a abertura do equipamento e assim fazer a instalação numa corda.
Corda essa que deve ser compatível com as cordas do qual o equipamento foi certificado e testado. Então, sendo assim, uma corda de 10 ou de 11 ou até 12, eu posso instalar o look para execução dos trabalhos em altura, com retenção de quedas. E diferente do talabarte, normalmente os trava-quedas deslizantes, eles são conectados no ponto anti-queda, no elemento de conexão anti-queda external. Geralmente eles ficam na frente devido ao tamanho reduzido que o extensor dele possui. Nas costas seria um pouco difícil você subir a uma estrutura usando esse talabarte, ou até mesmo uma escada amarela, talvez fosse impossível você ter uma forma de subir com tranquilidade, subir sem se enroscar na escada ou se enroscar na própria fita do equipamento, e assim também sofreu uma queda que talvez jogasse você de encontro à escada e você pudesse também sofrer outras lesões. Então, normalmente, esse talabarte ele vai conectado na frente, no ponto external. E assim nós fazemos nossa progressão de frente para o equipamento. Um outro talabarte de corda, que também nós utilizamos, que está dentro da certificação do CA do nosso cinturão Fiberx Lite, é o talabarte Red. Ele tem basicamente as mesmas funções do look. Também a abertura, eu preciso remover o mosquetão do equipamento para eu ter a abertura e possibilitar a sua instalação na corda. O Red é um talabarte que ele tem como um extensor uma corda dinâmica. Uma corda dinâmica que vai auxiliar também na absorção de energia da queda. Não precisa de um absorvedor de energia para usar o Red. Eu posso, e ele foi aprovado para isso, foi testado para isso, utilizar uma corda dinâmica certificada, com um tamanho máximo de 50 centímetros, uma corda, se não me engano, de 9,8 ou 10 milímetros, ou 11, não me recordo de cabeça, porém, é um equipamento que tem uma facilidade maior de utilização, por ter um extensor um pouco maior, onde eu posso também utilizar como um trava-queda para as práticas de acesso por corda, não apenas o trabalho em altura, como também o acesso por corda. Todavia, o melhor ponto de conexão continua ainda sendo o ponto external na altura do peito. Uma outra grande vantagem do Red é que ele é um trava-queda que está aprovado por normas internacionais para reter queda de 2 pessoas ao mesmo tempo. Então, normalmente é um equipamento utilizado para algumas operações de resgate, onde eu preciso colocar uma corda de segurança para o resgatista, e também seria a mesma corda de segurança para a vítima, e, num caso acidental de uma queda, seria o trava-queda aprovado para reter quedas de 2 pessoas no máximo. Fechando a família dos trava-quedas deslizantes, vamos passar para o nosso trava-queda Steel, que é um trava-queda deslizante para linhas de vidas de cabos de aço de 8 milímetros, o qual normalmente nós encontramos nas escadas do tipo marinheiro, escadas fixas verticais do tipo marinheiro. Também, igualmente aos demais, para sua instalação numa linha de vida agora de cabo de aço, eu preciso remover o mosquetão do seu absorvedor de energia para inseri-lo no cabo de aço e depois reinstalar o mosquetão. Então o mosquetão ele faz parte do sistema de travamento do equipamento. Sobe e desce. E a conexão dele também é no nosso ponto external. Nosso elemento de proteção contra a queda do cinturão, que fica situado na altura do peito. Ok? Saindo dos trava-quedas, saindo dos talabartes, que são equipamentos de retenção de quedas,
O cinto paraquedista, assim como é o caso do nosso Firex Lite, também está aprovado para trabalhos com posicionamento no trabalho. E nesse caso, nós utilizamos um equipamento, que não é equipamento de retenção de quedas, é um equipamento que vai ser utilizado para posicionar o usuário em determinada estrutura para ter a possibilidade de executar um trabalho com mãos livres, que vai ser fixado no cinturão, agora nos pontos laterais, que são os pontos de posicionamento. Esses pontos não são pontos de retenção de quedas. Eu não instalo talabartes e trava-quedas nesse ponto. O único talabarte que eu posso instalar é um talabarte que não é projetado para retenção de quedas, que são os talabartes de posicionamento. E aqui nós temos o nosso site, que ele é instalado tanto do lado direito como do lado esquerdo, o que for mais fácil para o usuário. E para fazer o seu posicionamento ao redor de um poste, de uma estrutura qualquer, basta envolver o talabarte nessa estrutura e a outra ponta eu fazer a conexão na outra lateral. E assim eu teria a possibilidade de jogar o meu peso um pouco para trás, ficará segurado pelo talabarte e assim ter a oportunidade de trabalhar com as mãos livres. Não é um sistema independente. Se eu estou numa situação de trabalho em altura onde o risco de queda ainda persista, eu devo sempre utilizar um talabarte de posicionamento ou com um talabarte para reter quedas ou com um trava-queda para reter quedas. Não é um equipamento que funciona sozinho, ele deve sempre estar agregado ao uso de um equipamento para reter quedas, já que ele não retém quedas. O outro talabarte de posicionamento é o Site Fix. A diferença do Site Fix para o site é que no site eu consigo fazer uma regulagem do tamanho da sua extensão, de acordo com a estrutura. Se você parte do princípio que você só tem estruturas de grandes dimensões, onde você já tem um tamanho de talabarte específico para aquela atividade, o Site Fix pode ser essa solução. Não preciso ter um regulador. Basta apenas ter a corda, envolver pela estrutura e assim ela está fixada nos dois pontos laterais. Também me promove um posicionamento. Ok? Fechando os nossos equipamentos, que são os mesmos equipamentos que estão compatíveis para o uso desse equipamento, que é o nosso cinturão Firex Lite. De acordo com o seu certificado de aprovação, nós temos o nosso trava-queda retrátil. É um equipamento também de retenção de quedas com a seguinte facilidade. O seu bloqueio, a sua operação, é independente do usuário. O usuário não manuseia o equipamento. Ao contrário de um talabarte, ao contrário de um trava-queda, onde eu tenho que manusear para instalar, desinstalar, bloquear, parar, posicionar o equipamento, o trava-queda retrátil, ele acompanha o deslocamento do seu usuário. E no primeiro sinal de um movimento, de um deslocamento acelerado que se assemelha a uma queda, ele vai bloquear. Ok? É um equipamento que ele pode ser instalado também no ponto external, ou ele pode ser instalado também no ponto dorsal. Pedir novamente a nossa amiga Geisa para fazer a conexão aqui no ponto dorsal. Ok? É um trava-queda que pode ser utilizado tanto no ponto external como no ponto dorsal. A escolha do ponto também vai ser de acordo com a análise das condições de trabalho. Às vezes, você subindo numa escada ou você trabalhando em determinado local, uma frente livre facilita o manuseio de certas ferramentas. E assim você conta com o equipamento de retenção de quedas conectado nas suas costas. Se é simplesmente um deslocamento rápido, independente de você parar para trabalhar ou não, você pode eventualmente, se isso não atrapalhar a execução de um trabalho ou a segurança do próprio usuário, fazer também a conexão do trava-queda retrátil aqui nesse ponto external.
normalmente nós observamos com mais facilidade o uso exatamente no ponto dorsal. Sendo assim, esses seriam os nossos equipamentos, que são os elementos de ligação que acompanham a certificação do FAB-X-Lite para a utilização em situações de trabalhos em altura com retenção de quedas, trabalhos em altura com posicionamento e trabalhos em altura com restrição de deslocamento. Espero que todos tenham gostado do nosso vídeo. E numa página nós vamos apresentar novos equipamentos para outras práticas de trabalho à altura, como é o caso do acesso por corda, onde o nosso cinturão FAB-X-Lite também é compatível para essas práticas. Pessoal, obrigado por ter assistido o nosso vídeo. E se você gostou desse vídeo, acesse nossa página no Facebook ou nosso canal no YouTube, onde você também poderá apreciar outros vídeos, outras produções nossas, fazer inscrição no nosso canal para poder ter acesso a novas publicações, dá um like lá ou faça a inscrição no nosso próprio canal, toque o sininho lá, que a gente gostaria muito desse feedback de vocês, para a gente continuar dando essa produção de informação muito preciosa para a segurança dos trabalhos em altura. Obrigado a vocês mais uma vez e até o nosso próximo vídeo.